Fala pessoal, beleza? Você já ouviu falar em swap cambial? Certamente já deve ter escutado o repórter falando aí. O Banco Central fez um leilão de US$ 1 bilhão em swap cambial. E a gente muitas vezes não sabe o que é isso. Hoje o Joe vai trazer pra gente o que é e por que o Banco Central entra no mercado atuando através de swap cambial. Bom pessoal, antes de a gente começar a falar sobre swap cambial, vou pedir a vocês que corram no nosso canal e assistam o nosso vídeo sobre política cambial, para que vocês entendam alguns termos que será usado nesse vídeo. Swap cambial, ele é um contrato de derivativo onde consiste entre a troca de indexadores entre duas partes. Ou seja, como o nosso país, o Brasil, ele tem a política cambial flutuante suja, o Banco Central ele intervém em alguns momentos para poder manter o equilíbrio do câmbio. Quando o dólar ele se valoriza muito frente ao real, ou seja, o real ele fica muito desvalorizado, o Banco Central ele entra atuando, fazendo leilão de swap cambial. Ou seja, ele oferta dólares no mercado futuro para conter aquela alta expressiva do dólar. Bom, o que seria isso? Seria os investidores tirando dólares do Brasil. E aí, com isso, o Banco Central ele atua da seguinte forma, ele chega para os investidores e fala, olha só, se vocês deixarem os dólares aqui no Brasil, no futuro eu te pago a variação e mais um indexador. E isso daí é interessante para o investidor. Com isso, ele deixa os dólares aqui na nossa reserva internacional, tá? Porque o Banco Central, para ele fazer isso, ele precisa ter uma reserva internacional. No caso, nós estamos falando de dólares. E com isso, ele consegue conter a fuga de capital, ou seja, ele consegue conter a alta do câmbio, porque uma alta muito expressiva do câmbio não é bom para a gente, porque isso impacta diretamente na economia, ele atinge diretamente na inflação. E quando se fala de inflação, o Banco Central ele tem que atuar, porque quando o real ele se desvaloriza muito frente ao dólar, fica muito mais caro a gente importar a matéria-prima, importar insumos, até mesmo para poder comprar alguma coisa que seja dolarizada. Então isso daí o produtor ele repassa internamente para o consumidor final e isso daí impacta diretamente na inflação. Então isso não é bom. E o nome que se dá desse tipo de swap é o swap tradicional, porque pessoal, existem dois tipos de swap, o tradicional e o reverso. Esse que eu acabei de falar é o tradicional. O reverso ele é o oposto disso, tá? Quando o dólar se desvaloriza e o real se valoriza muito frente ao dólar, o Banco Central ele atua fazendo o swap reverso. E aí ele entrega indexadores e o investidor paga a variação para ele. E é assim que funciona, tá ok, pessoal? Bom, eu passei para vocês sobre o que é swap cambial. Peço a vocês que compartilhem, ative o sininho de notificação, deixe seu like e, no mais, um forte abraço a todos.